Olhem, agora nós vamos para ciências, certo? Na nossa aula de ciências, nós estamos estudando sobre os animais. Ah, tia, tá certo, como eles se alimentam, né? Os tipos de animais, qual é a cobertura do corpo deles, como é revestido o corpo deles. E agora nós iremos entender o que são animais vertebrados e o que são animais invertebrados. A palavra é muito parecida, mas tem uma diferençazinha aí, né? Que é o início do invertebrados, porque vertebrado não tem o que? A sílaba o que? In, né? Acompanha aí. O que as duas palavras do título querem dizer? Observe os animais presentes nas imagens a seguir. A primeira é uma serpente. A segunda é uma minhoca. E aí, vamos continuar o nosso conteúdo aqui. Apesar de terem o corpo com formato semelhante, né, porque os dois rastejam, esses animais apresentam uma grande diferença. Um tem coluna vertebral e o outro não. Qual deles você acha que tem coluna vertebral e qual não tem? Gente, coluna vertebral é como se fosse aqueles ossinhos para poder segurar, né? Qual desses dois você acha que tem coluna vertebral e qual não tem? Até aqui, a maioria dos animais estudados apresentam coluna vertebral, por isso são chamados vertebrados. Grifem isso aí, peguem aí o marca-texto de vocês, que vocês já começaram com o marca-texto na aula de redação. Então, marquem aí, onde tem até aqui, a maioria dos animais estudados apresentam coluna vertebral. Por isso, são chamados vertebrados. Marcaram? O nome vem de vértebra, que é a cada um dos ossos, que é cada um dos ossos da coluna vertebral e que faz parte do esqueleto. O esqueleto atua na proteção de órgãos e na sustentação do corpo, ou seja, é o esqueleto que nos segura, né? São os ossos do esqueleto que fazem com que a gente fique em pé. Se tirarem os ossos, nossa pele fica o que? Deitada. Então, os animais que não têm essa coluna vertebral, que não têm ossos, são chamados invertebrados. No caso dos seres humanos, a coluna vertebral fica no meio das costas, estendendo-se do pescoço até o início das nádegas. Observe nas imagens a seguir a representação de alguns exemplos de esqueletos e a indicação da coluna vertebral em cada caso. Então, observe essa imagem aí. Vejam só, coluna vertebral. O esqueleto humano, onde é a coluna vertebral? Ele começa onde? Olhem, vendo? Olha, aqui na nuca, né? Aqui nessa partezinha. E vai descendo até o quê? A parte das nádegas. Já o esqueleto, aqui é o esqueleto de uma serpente, ele pega todo o quê? Todo o corpo dessa serpente, né? Então, ela como se ela tivesse umas escamas, que são os tipos de ossinhos que ela tem. Na página 167, tem assim: você sabia que animais como a borboleta, a libélula, a joaninha e a abelha não têm ossos? Por isso são chamados de invertebrados. Então, viram a diferença? Vertebrados são aqueles animais que possuem vértebras, né? Eles conseguem se manter de pé. Invertebrados são aqueles animais que não possuem vértebras, não tem ossos, né? A abelha não tem. Se você pega uma abelha, né? E você amassa essa abelhazinha, você não vai escutar os ossos quebrando. Diferente de que? De uma pessoa, de um animal tipo cachorro, né? Um cavalo. Os animais invertebrados não têm coluna vertebral, mas podem apresentar outras estruturas que dão sustentação aos seus corpos. O caranguejo, por exemplo, apresenta o esqueleto do lado de fora do corpo, denominado exoesqueleto, assim como as formigas e as abelhas, que são o quê? Aquelas partezinhas que ficam fora, né? Dentro ele não tem, mas fora ele tem. Observem aí essas imagens. Tem aí, tem o caranguejo, né? E tem a formiga, são as formigas, e tem as
abelhas. Vocês compreenderam esse assunto? Vertebrado que possui vértebra. Invertebrado não possui vértebra, certo? Página 168. Cuidados com os invertebrados. Então, os animais invertebrados que não possuem coluna vertebral, nós temos que ter bastante cuidado. Por quê? Vamos compreender, vamos aprender por quê. E vamos para a página 168. Todos os animais invertebrados têm seu papel na natureza e são importantes para manter o equilíbrio dos ambientes. No entanto, alguns deles são peçonhentos ou transmissores de doenças que podem prejudicar as pessoas. Com o crescimento da população, o habitat de muitos animais acabou sendo destruído ou ocupado pelos seres humanos. Para se refugiar, os animais procuram outros lugares, por isso muitas vezes são encontrados até mesmo nos quintais ou dentro de casas, como as aranhas marrons, que possuem peçonha bastante perigosa ao ser humano. Sendo assim, é preciso tomar cuidado antes de vestir roupas ou calçar sapatos, pois esses são locais usados por elas como abrigo. Então, tem uma aranha, que é uma aranha marrom, que ela é muito perigosa, né? Ela pode transmitir doenças e, ao mesmo tempo, ela não tem culpa de estar mudando de local, porque as pessoas estão destruindo o local que ela mora. Então, ela vai correr para outro local, que seja um local parecido com o local que ela gosta, que são os locais quentinhos. Então, as pessoas que moram próximos a terrenos com terrenos que não tem casas, é preciso tomar bastante cuidado, certo? O que é peçonhento? Aqui ao lado, no livro de vocês, vem dizendo o que é peçonhento. O que é peçonhento? Animal com capacidade de inocular ou injetar substância tóxica, peçonha, em outro animal. Ou seja, ele consegue liberar um tipo de um veneno para uma pessoa, para um animal, e aí ter sérias consequências, certo? Para saber mais, o Aedes aegypti é um mosquito urbano, portanto circula próximo ao ser humano, podendo picar e transmitir doenças como dengue, febre amarela, zika e chikungunya. Gente, inclusive aqui em Simão Dias estão tendo muitos casos de chikungunya, né? Está voltando, infelizmente, essa chikungunya que estava já, um pouco esquecida, ela está voltando. O que acontece? A fêmea deposita seus ovos em água limpa e parada, daí a importância de manter os recipientes que possam juntar água sempre limpos e secos. Leia a seguir algumas dicas para deixar sua casa livre do mosquito. Então, como que eu posso fazer para eu não contrair, ou não ajudar para que essas fêmeas, elas liberem esses ovos? Nós podemos sim ajudar. De qual maneira nós podemos ajudar aí? Vamos ler. A primeira é a seguinte: mantenha as garrafas com a boca virada para baixo, evitando o acúmulo de água. Se você tem alguma garrafa lá no quintal, velha, ou algum vaso que ele cai um pouquinho de água e a água fique parada, não deixem. Tenham muito cuidado, porque é aí onde a fêmea, põe os seus ovos, e aí, se a gente for picado, a gente pode contrair essa doença. Outra maneira de evitar: coloque o lixo em sacos plásticos e mantenha a lixeira bem fechada. Gente, o lixo, até mesmo dentro de casa, é interessante que ele tenha uma tampa. Para quê? Porque, tia, mas se ela gosta de água limpa e parada, ela vai fazer o que no lixo? Mas digamos que você jogou algo, algum brinquedo velho, que não presta mais, e ali cai algumas gotinhas de água, sua mamãe foi estender as roupas e aquela gotinha de água caiu naquele brinquedo e ficou acumulando aquela água. A fêmea vai colocar os ovos dela lá. Então, isso gera muitas consequências. Não deixe. Procure na casa de vocês qual é o local que tem água parada.
Na casa de vocês tem plantas em que tem aqueles potinhos que a água fica parada? Sequem, né? Vai colocar a água na planta, tudo bem, mas seque o potinho todos os dias, coloca a água novamente, lava o potinho com detergente, certo? E coloca. Então tenham muito cuidado, principalmente agora nessa época que a gente está tendo muitos casos. E a outra maneira, enche os pratinhos de vaso, como eu acabei de falar, de plantas com areia até a borda. Porque tem algumas plantas que são bonitas, né? Então as pessoas gostam de colocar um potinho e colocar em cima da mesa, fica linda. Mas vamos pensar no linda e vamos pensar também em nos proteger, tá certo? Então, que tal agora vocês procurarem na casa de vocês o local onde tem algum vaso, alguma água que possa estar parada? No quintal, a mamãe lavou? Puxa aquela água com rodo, não deixem água parada. No banheiro, o que é interessante, às vezes alguma água, quando você vai tomar banho, ela fica acumulada. Pega o potinho, coloca um pouquinho de sabão em pó, um pouquinho de água sanitária, que é aqui boa, joga lá no ralo do banheiro, certo? Joga pelo banheiro, porque aí ela não fica, tá certo? Isso é muito importante e tenho certeza que vocês compreenderam o que é vertebrado do invertebrado, né? Vertebrado tem vértebra, possui ossos, né? E invertebrado não tem, aquele bichinho molenga, certo? Então vamos lá? Até a nossa terça-feira com fé em Deus.